o que é a numerologia, de fato? Bom, a numerologia, ela é uma ferramenta muito, muito, muito antiga. Assim como a astrologia, é que no fim das contas a astrologia acabou se popularizando mais do que a numerologia nesses últimos anos. E foi até por isso que quando eu fui pensar em estudar alguma coisa, eu falei, eu acho que eu não quero ir pra astrologia agora, porque tem bastante gente fazendo, vamos tentar uma coisa diferente, me conectei Legal. super com os números, e hoje eu sinto eles comigo o tempo todo. Então, a numerologia, a gente vai usar o nome de registro da pessoa, junto com data de nascimento, para encontrar os números dela. Encontrando os números dela, a gente faz um mapa numerológico. Tá. Esse mapa numerológico apresenta questões, tanto você pessoa, então Márcio, o que o Márcio é, o que é ele em essência, o que motiva ele, o que ele passa para as pessoas, como ele se relaciona com as pessoas. Então, toda essa parte falando sobre você, personalidade, você se entendendo, você entendendo como você interage com o mundo, é daí que vem as maiores luzes e sombras que a gente tem de potencialidade. Uhum. E também, dentro do mapa, a gente enxerga o caminho evolutivo. Então, quais são os meus aprendizados, o que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão de vida, o que eu preciso entender para eu conseguir me alinhar aos meus números desse caminho evolutivo, para que as coisas fiquem mais fáceis de chegarem até mim, porque muitas vezes a gente o caminho é para cá e a gente tá indo completamente para lá. Sim. Então, não que aqui seja um caminho ruim, porque eu acredito que tudo acontece da maneira que tem que acontecer e você vai aprender de qualquer forma. Sim. Mas para cá pode ser que seja muito mais difícil. Então, se você se alinha ao seu destino, se alinha à sua missão de vida, alinha aquilo que você tem que aprender nessa vida, a jornada evolutiva fica muito mais fácil. E o mapa numerológico vem justamente para trazer isso pra gente. Além disso, no mapa a gente também fala sobre energia de assinatura, porque a assinatura ela é muito importante pra gente. Então, tem a energia, tem toda essa análise mesmo para ser feita. Então, a numerologia, eu gosto de chamar ela de uma ferramenta de empoderamento pessoal mesmo. Que legal, que legal. E depois que a pessoa entende os números, na verdade, eu vou perguntar assim do mapa, né? Então, quando você faz o mapa, aí eu tenho ali uma direção, seria isso? Então, ali são situações ou assuntos que me dão um direcionamento, é isso? É assim, não vai vir uma receita. Tá. Então, é isso que você tem que fazer dessa forma. Até porque a gente pode ter números iguais nos nossos mapas, mas a sua vivência é sua, a minha vivência é minha. Entendi. O que vai mudar é a forma de você olhar para as suas oportunidades, mas a interpretação dos números vai ser sempre a mesma coisa. Entendi. Então, na numerologia, a gente olha os números, principalmente numerologia pessoal, a gente vai olhar os números de 1 a 9, 11 e 22. Não é todo mundo que tem todos esses números no mapa. Os números, eles podem se repetir dentro do mapa, mas em uma determinada situação, para mim, aparece de uma forma, para você de outra, com o mesmo número. Vamos supor que a gente está passando por uma dificuldade, que seja uma dificuldade no nosso trabalho, de lidar com a nossa equipe de trabalho. Tá. E você tem um aprendizado que fala sobre o número 1. O número 1, ele fala sobre liderança, fala sobre iniciativa, fala sobre pioneirismo, fala sobre criatividade, sobre novidade. Tá. Então, pensando nessa aprendizado, é isso que você vai ter que pensar. Tá bom, eu tô com uma dificuldade e as coisas não estão saindo como eu quero. O meu aprendizado fala sobre o número 1. Qual é a atitude que eu tenho que ter nessa situação, baseado nesse aprendizado de número 1, para que as coisas se alinhem melhor? Então, dessa forma, você vai trazendo uma autoanálise, uma autopercepção de o que você tem que fazer, baseado nas características daquele número. Entendi. Então, é assim que a gente vai trabalhando a numerologia. Eu gosto muito de autoconhecimento, eu gosto muito da questão das autoanálises mesmo. Sim, sim. Não é, assim, uma receita de bolo. É até uma coisa que eu estava conversando esses dias com pessoas conhecidas, que as pessoas, às vezes, entram nesse mundo holístico, né? Então, astrologia, numerologia, reiki, theta healing, qual seja o atendimento que a pessoa vai fazer, e ela quer a solução dos problemas dela pro resto da vida. Mas não é assim. A gente entra nesse caminho e depois precisa de um acompanhamento. Então, o mapa pessoal, ele é feito uma vez na vida. Esses números seus de personalidade, de aprendizados, eles são seus para sempre. Então, ele vira quase que o seu melhor amigo. Mas quer dizer que em um atendimento, você vai pegar ele, vai ler tudo e beleza, vou viver os meus próximos 30 anos. É legal de você pegar esse mapa, consultar ele de novo, entender ele de novo. Porque o aprendizado de número 1, que a gente estava falando, que veio agora, daqui um tempo pode vir de uma outra forma. Se você precisar usar esse número 1, você precisar usar esse número 1 de uma outra forma. Então, é legal de você ter sempre esse contato com a numerologia, esse contato com o mapa. Não é uma solução milagrosa, mas é quase que o melhor amigo para você viver a vida depois. De você, tô em momentos difíceis, nossa, eu tô triste com alguma coisa.
E às vezes a gente vai pra tristeza e só expande a tristeza, né? Então isso vai virando um buraco sem fim, assim. Sim. E aí você não sabe nem como voltar. Pegar o mapa e reler ele faz com que você tenha insights, com que você lembre quem você é. Então, dessa forma a gente vai aplicando os números na nossa vida e também entendendo o que é numerologia no dia a dia. Porque não é a solução milagrosa dos problemas, mas é o melhor amigo pra vida inteira. Entendi. Muito bom. Para mim, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, é sempre esses dois lados da moeda, né? Então, você conhecer aquilo que você não conhece, então é você saber aquilo que você não sabia, e talvez por isso que você está passando por momentos difíceis, tristes ou de desafios. Mas o fato, quando você conhece esse lado, o outro lado é você conseguir se manter firme numa jornada de evolução. Sim. Porque uma das coisas que mais acontece é você... agora eu já sei, já li meu mapa aqui, tô top. E aí, logo depois, você, às vezes por esquecer ou não trabalhar, ou na correria do dia a dia, a gente para de olhar para o lado pessoal ali, e aí a gente comete os mesmos erros, ou outros erros que poderiam ter sido minimizados ou ajustados se eu tivesse essa vigília, né? Sim. Então, você trouxe um ponto bem legal aqui, que é o autoconhecimento, ele é tipo o oceano, né? Quanto mais o seu barquinho sai da ilha ali, ou da base, ele vai indo, mais oceano ele vai encontrando, né? Então, não é um negócio que é tipo, uma ferramenta só já me resolve a vida, né? Uma vez que você viu, não dá pra desver. Uma vez que você começou, não dá pra voltar atrás. Mas eu gosto de... Uma vez eu escutei de uma pessoa que a dor do autoconhecimento... Ela não troca a dor do autoconhecimento pela facilidade da ignorância. Porque eu acho que a vida é muito mais do que isso. Que a gente tá vendo, que a gente tá olhando, que a gente tá sentindo aqui nesse momento. Tem muito mais coisa. A gente tem os nossos propósitos de vida que são muito maiores. Às vezes a gente tá aqui falando por conta de propósitos de vida, mas não era só uma conversa e já era. Tem muita coisa além disso para as pessoas, para o mundo de uma forma geral. Então, se a gente fica na liberdade da ignorância, nessa facilidade da ignorância, eu acho que a vida fica muito vazia em alguns momentos. Buscar esse interno ou esse oceano é o que vai trazer brilho pro nosso olho, é o que vai fazer a gente querer evoluir cada vez mais. E é nesse sentido, assim, de você começar e não desistir. Uma vez que você começa, é realmente assumir uma responsabilidade com você a partir dali, sabe? Sim. E eu acho incrível quando eu atendo pessoas que estão dispostas a olhar para isso, porque de verdade, a gente vê muita gente tendo burnout, tendo depressão, tendo ansiedade. E são pessoas que têm potenciais incríveis, maravilhosos, mas que estão afastadas delas mesmas. Que estão afastadas da espiritualidade. E conforme elas vão se conectando, elas vão conhecendo cada vez mais. E esse processo de precisar sempre voltar, né, para esse movimento vai ser sempre importante. Mas será que elas preferem esse movimento de sempre continuar evoluindo, mesmo que seja, né, preciso ficar me relembrando, me vigiando o tempo todo? Ou será que elas preferem ficar nessa dor constante dessa vida material? É uma dúvida que eu tenho, às vezes, e eu fico, será que é possível? Eu acredito que tem ainda existem níveis, né? Então tem pessoas que estão num nível de consciência que ela nem entende isso ainda, né? Ela nem sabe que não sabe. Então, assim, ainda não é claro. E aí, o processo, né? Então, a primeira vez que acho que a segunda vez que eu fui fazer um curso de autoconhecimento, lá no instituto que eu fui fazer os cursos, eles tinham muito uma palavra de despertar. Então, como se você estivesse dormindo, e aí você desperta para se conhecer, e aí uma vez que você está acordado, você sai do piloto automático. Então, o que ele fala? Que você entra numa hipnose ali, tem um autor, o Napoleon Hill, ele tem um livro que fala o Mais Esperto que o Diabo, que ele fala do ritmo hipnótico, né? Então, o que é isso? As pessoas entram num ritmo, ela fica ali condicionada a repetir o processo. Então, casa, trabalho, casa, almoço, janta e sim, sem nenhum tipo de domínio. Então eu entro na esteirinha ali e vou repetindo o processo. Se aquilo é positivo, beleza, mas muitas vezes isso é um ciclo que não é positivo, não gera um resultado legal. A pessoa começa a adquirir ali algumas questões emocionais. Então, como você disse, estresse, ansiedade, depressão, pânico, enfim, ressentimento e outras coisas. E aí o fato de você trazer aí a consciência, né? Então você se despertar para buscar algo novo. Mas nem todo mundo tá disposto aí, porque dói, né? É tipo você cavar um buraco ali,
descascar uma cebola, né? Então você vai Sim. descascando cebola, vai cortando cebola, você vai chorando, né? Porque é um processo realmente de você apertar alguns lugares ali que você não tá tão preparado ainda, ou que é doloroso, né? Mas você sabe que eu acho que isso é questão de tempo. As Sim, pessoas, pode ser que hoje as pessoas da minha idade, nem todos estejam. Pode ser que eles despertem um pouco depois, mas eu acho que é questão de tempo. sim, Porque quando a pessoa entra nessa esteira, nessa roda do hamster, nisso, muitas vezes elas se sentem insatisfeitas, infelizes e tudo mais. E chega uma hora que aquilo fica tão angustiante que sim, elas vão acabar buscando alguma coisa. perfeito. Pode ser que não seja uma terapia holística, pode ser que não Sim, seja numerologia, mas elas vão acabar buscando alguma coisa, sabe? Porque a gente precisa de uma conexão interna maior, a gente precisa de mais explicação. Só o concordo. casa-trabalho, trabalho-casa, é aquilo que eu falei, vira uma vida vazia, É, assim. Ela é boa por um tempo, mas chega uma hora que você não tem mais pra onde ir dentro da empresa, que você não consegue dar uma condição melhor pra sua família, e aí sim. isso vai angustiando e vai fazendo com que a gente queira, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, É. sabe? Eu tenho um amigo, o Henrique, direto a gente para no happy hour ali, a gente começa a conversar. Aí, o final do happy hour, a galera já foi embora, aí sempre fica os papos cabeça, né? E aí, cara, a gente faz o quê? Umas 2 semanas? Uma semana? Que a gente se encontrou, a gente começou a conversar e fala da vida e tal. E aí, uma das coisas que veio, que me faz eu pensar nisso agora, é a questão de, tipo assim, o quanto que a gente vive num mundo onde nem sempre você ter status, condição financeira, uma situação confortável, vai te dar um negócio chamado paz de espírito, você estar completo, você não se sentir esse vazio e nem sintomas depressivos. Então, por exemplo, a gente estava comentando que é, é muito normal você ver uma pessoa, às vezes, que é bem sucedida profissionalmente, tem grana, tem casa, tem carro, tem dinheiro, até, às vezes até tem uma família legal, já tá bem, vou falar assim, as áreas estão legais, Uhum. assim, só que ela não se sente bem, ainda Sim, continua sentindo um vazio interno. E aí eu sim. tava falando para ele que muitas vezes a falta de proposta, a falta de você se conhecer faz com que tudo que você conquistou ali externamente não faça tanto sentido como você tá bem com você mesmo. Sim. Assim como você vê pessoas que nem têm todas essas coisas que eu falei, bens e tal, e tá muito bem. Tipo, Sim. porque a energia interna, você tá bem com você, tá preenchido, tem um É. propósito, ter amor, ter ali algo maior, uma espiritualidade, uma Uhum. conexão com o divino, faz com que ela tenha mais vontade de viver a vida do que uma pessoa que às vezes ainda não se encontrou. Sim, com certeza. Eu vou É, aproveitar esse gancho dessa explicação que você deu para falar de um dos números já. tá. Porque tem o número 8. O número 8, ele geralmente é o mais conhecido da numerologia. As pessoas não sabem o que é nada de numerologia, mas sabem que o 8 é prosperidade. Que o 8 é prosperidade financeira. Elas já colocam já nesse combo, né? Como se a prosperidade Tá. ela fosse só financeira. E eu tenho falado isso muito para as minhas clientes. O 8, ele é, sim, prosperidade, ele é abundância, mas ele também é equilíbrio, ele também é justiça. E o pulo do gato dele para você entender a potência dele e viver ele realmente é entender que ele precisa de um equilíbrio entre o plano material e espiritual. Então, o que Top. acontece muitas vezes é alguém chegar para mim e falar assim: ai, é verdade aquele negócio de colocar preço com o final 8? Então, ó, meu serviço tem um valor X, você coloca os números ali para que depois a soma final dê um número 8, para atrair prosperidade. Beleza, isso é legal. Só que você procurar o dinheiro por si só, chega uma hora que não vem. Esses dias Perfeito. eu até falei para uma cliente, buscar, ela tinha o número 8 no mapa, e aí a gente falava de 8, inclusive de destino. O destino é o caminho evolutivo que traz esses aprendizados para a pessoa. Tá. Então, se ela não entende que esses dois pontos, material e espiritual, são importantes e que a prosperidade e a abundância tem que vir nos dois, Tá. alguma coisa vai ficar deficiente no fim das contas. Então eu falei, pode ser que a sua riqueza chegue, que você realmente consiga tudo o que você quer, mas essa é aquela riqueza vazia. Uhum. Então é isso que a gente tava falando. Quantas pessoas que a gente vê que tá no topo e que a gente sabe que tá vazia, que tá com crise do pânico, que tá com depressão, que tá com isso, tá com aquilo. Por quê? Porque buscou só o financeiro, como se só Sim. isso fosse importante. A gente foi meio que criado pra isso, né? A Sim. gente foi criado pra ter os nossos bens e tudo mais. A gente quando tem alguma coisa, a gente é muito apegado. Sim. A gente vive num mundo capitalista, né? É. Não tem como você construir situações que não envolvam dinheiro, mas não só o dinheiro, né? Sim, é isso, é Ah, a busca dos dois. Quando é, a gente fala, por exemplo, de número 8, que é o que eu tô dizendo, é a busca dos dois. A tá. prosperidade, ela vai vir a partir do momento que o seu espiritual também estiver conectado. Perfeito. Então, eu vou todo dia trabalhar, mas todo dia eu também vou me conectar com a espiritualidade. Sim. Independente se é uma religião, se é uma oração de cabeça, se é valeu aí o universo pela minha vida, sabe? E não Sim. tem, pra mim não tem regra.